Segunda Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Creio que todos devam ter encontrado. Amados, a palavra nos diz, tem como por tema, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas e não poucas. Vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles lhe chegavam às vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, ao qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro. Quando ele vier à casa, retira-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Querido Pai, Deus, nós estamos aqui, Pai, gratos por te adorar, por estar aqui mais um culto, mais reunido, Pai, a tua congregação de vários lugares, Senhor, de Macau, de Goiás, né, Senhor, e de outros lugares aí de São Paulo. Eu não sei quais são os irmãos que estão online aí, eu não pude ver, mas, Pai, nós somos gratos porque em vários lugares do mundo, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, para te adorar, para te servir na beleza da tua santidade. Pai, os irmãos já oraram aí, a dirigente também, Pai, a irmã Miriam já orou, nós confirmamos a palavra dele. Pai, importa que o Senhor venha nos usar, nos esconda, Pai, diante da tua cruz, Pai, que o poder da palavra do homem seja diminuída, Pai, e só venha falar o teu Espírito Santo, a tua igreja. Pai, importa que o Senhor nos faça crescer e apenas nós diminuamos. Fala conosco, Pai, nos renova nessa noite, nos dá fé cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus já havia tratado comigo acerca desse tema, né? Inclusive na oportunidade que eu tive lá no Campo Largo, na viagem missionária, eu falei um pouquinho dessa passagem, mas muito brevemente, e é uma passagem muito interessante. Deus vem tratando comigo, e eu senti, quando o Glauber me deu uma oportunidade, eu tinha dito assim: Senhor, quando tiver oportunidade, o Senhor me dá uma oportunidade, eu vou falar sobre essa palavra à tua igreja. E pouco tempo depois, Glauber fez o convite, né? Então, eu creio que Deus queira começar falando comigo sobre esse tema e depois com a sua igreja, né, irmãos? Então, esse tema é um tema bastante interessante, irmãos. Ele vem tratar
da história de duas mulheres. De duas mulheres, irmãos, que é uma história bem próxima, né? Deixa eu só organizar aqui. Aqui, achei. É uma história, amados, que vai falar de duas mulheres. Vai falar da viúva que teve o azeite aumentado, da viúva que teve o seu marido que veio a falecer, né? E essa mulher sentiu a necessidade de falar com o profeta de Deus, porque naquela época a tradição dizia que diante de uma dívida, quando o marido vinha a falecer, diante da dívida, quem assumia era muitas das vezes os filhos. Os filhos eram colocados, eram postos para que se fosse pago a dívida. Isso era uma tradição da época, né? E a Bíblia vai falar de duas histórias, amados. Uma história dessa viúva, em que recorreu ao profeta Eliseu, porque ela estava preocupada em ter que colocar os filhos em prol de uma dívida que a família havia contraído, né? E nós lá na frente, a história tão próxima lá, vai falar também de uma sunamita, né? Uma mulher lá de Sunem, que ao contrário da primeira mulher, da primeira viúva, era uma mulher rica, era uma mulher que, em questão financeira, já não dependia tanto, como dizer assim, financeiramente, como a primeira mulher. E, amados, o que eu queria tratar nessa noite é que, embora essas duas mulheres, né, amados? Embora essas duas mulheres, elas, digamos assim, que fossem antagônicas, que tivessem opostas, aqui tem pontos que Deus quer falar conosco essa noite, muito interessantes. E eu pontuei alguns pontos aqui para os irmãos, e aí eu queria compartilhar nessa noite de hoje. Né, amados? Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre essas duas histórias, né? Tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes, né? No que diz respeito a posicionamento, né? E Deus trouxe para eu falar nessa noite com os irmãos acerca de relacionamento. Relacionamento é o que, como eu posso dizer aqui, diferencia essas duas mulheres. Esse relacionamento com Deus é o que diferencia essas duas mulheres. Durante o texto aqui, eu vou estar compartilhando com os irmãos, e os irmãos vão entender, e ao final vão se cogitar, vão se perguntar, vão fazer uma reflexão de que tipo de relacionamento nós desejamos manter com Deus. Que tipo de relacionamento fica de alvo para que nós venhamos ter com esse Deus que só tem feito maravilhas na nossa vida, né? Amados, conjecturando, como diz o meu diácono lá na minha igreja, conjecturando, falando numa história bem breve, né? Eu contei aqui, segundo o que a Bíblia fala, a história da mulher viúva, mas a história da sunamita eu meio que resumi, e aí durante aqui a administração eu vou estar trazendo alguns pontos, e aí por isso que eu não precisei contar, até porque é uma história mais longa. Então, assim, queridos, é muito interessante que a viúva do azeite, ela vem buscar a presença de Deus através do profeta no momento de necessidade, né? Ela vem procurar o profeta porque tem, como eu disse aos irmãos, tem a notícia de que seu marido veio a morrer, seu marido contraiu uma dívida, existia uma dívida na família e ficou aí os credores para receber, ela não tinha uma outra opção se não fosse levado os filhos dela, né? E nós temos lá em contraposto a mulher de Sunem, que ela não tem essa oportunidade de estar com Deus por uma necessidade, mas ela tem essa oportunidade de convidar Deus, de convidar o profeta, que aí é a figura representativa de Deus na nossa vida. Ela tem aí a oportunidade e ela convida o profeta para que vá lá na sua casa, como a Bíblia diz, fazer refeições, e ela
tem a ideia de fazer um quarto, né? Como a palavra diz lá, um quarto, uma mesa, um candeeiro, enfim. Ela cria uma oportunidade para que o homem de Deus esteja frequentando ali a sua casa. Para os irmãos ali, para mim, eu entendo que é para que tenha um relacionamento maior com Deus. Ali significa de que ela não tão pouco ficou satisfeita apenas com a necessidade de Deus estar passando, mas ela queria mais. Ela queria que Deus fizesse parte, que Deus passasse a ter um relacionamento ali com aquela mulher. Amados, muitas das vezes isso acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente só cogita Deus que esteja na nossa vida por uma questão quando é necessário. A gente, às vezes, utiliza Deus de forma utilitária. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Como seria assim utilitário? Algo utilitário na nossa vida é algo que a gente só usa quando precisa. O dinheiro é algo utilitário. A gente vai lá no caixa eletrônico, precisa dele naquele momento, resolve os meus problemas e aí a gente coloca ele um pouco a par da nossa vida. A saúde, elas têm se tornado utilitária. Quando a gente perde, é que a gente começa a valorizar algumas coisas. Algumas amizades na nossa vida têm sido utilitárias. E pasmem, irmãos, Deus, na vida de alguns, é algo apenas utilitário. A gente precisa de Deus um pouquinho para sanar algumas coisas que estão faltando na nossa vida, aí a gente corre lá e vai pega um pouquinho de Deus. A gente sente a necessidade de saúde e aí a gente vê pessoas não cristãs, é claro, pessoas que não servem a Deus, recorrendo a igrejas. As igrejas lotam, por quê? Porque as pessoas não querem um relacionamento com Deus. Elas querem apenas um pouquinho de Deus, resolve o problema delas, assim como a viúva fez, e depois esquecem esse Deus para quando vier precisar novamente recorrer a ele. E Deus é assim, amados. Eu não estou aqui querendo dizer que Deus, quando a gente precisa, ele está lá. Ele é fonte viva. Amém. Deus é para isso mesmo, para que a gente precise dele e ele esteja lá para recorrer. Mas ele não é um Deus, amém. Amados, glória a Deus, ele não é um Deus para que a gente venha só necessitar diante das angústias, diante do aperreio, no momento de necessidade, seja lá qual, e aí a gente vai lá, pega um pouquinho de Deus e depois esquece esse Deus, né? Esse Deus, ele é muito mais do que um Deus utilitário, é um Deus que só supre uma necessidade momentânea. Ele é um Deus não somente para nos atender momentaneamente, mas ele é um Deus que ele pode fazer parte da nossa vida. Ele é um Deus que pode fazer, assim como a Sunamita fez, convidar ele para dentro da nossa casa. Mas muitas das vezes, será que a gente tem feito isso? Tem convidado esse Deus que tem feito milagres todos os dias para dentro da nossa casa? Ou a gente só tem feito um relacionamento com Deus quando é dia de culto, quando é dia de uma homenagem, e aí a gente faz um culto e aí convida Deus para a nossa casa? Será que a gente realmente tem feito como uma sinonita? Será que glória a Deus, tem feito realmente, tem tido um relacionamento com Deus? Então, é muito interessante, amados, como Deus fez questão de colocar duas histórias muito próximas dessas duas mulheres e tão antagônicas, tão contrárias em alguns sentidos, quando a gente vai falando aqui de posicionamento, né? Então, eu comecei falando justamente nisso, dessa questão de como a gente tem feito com Deus nas nossas vidas, né? Um outro ponto que eu queria colocar aqui era que a viúva, ela busca Deus numa situação, irmãos, em que ela fala para ela, tanto que o profeta vai perguntar, o profeta Eliseu diz assim, diante da necessidade dela, o profeta diz, o que eu tenho a ver com isso? Ou seja, em outras palavras, conjecturando, o profeta pergunta, mas não foi eu que causei esse problema, não foi eu que levei a morte do seu esposo, apesar de que a Bíblia trata como se, como ela diz aqui, que era um cristão, né? Mas o profeta Eliseu vai dizer assim, e o que eu tenho a ver com isso, né? O que foi que eu fiz para gerar?
e ela conta, e o profeta mesmo assim pergunta a ela o que é que ela tem na casa dela. E eu achei muito interessante que a viúva, ela vai e diz que ela não tem nada, amados. E se a gente for ir lá para, em comparação, fazendo um parâmetro com a história da Sunamita, a Sunamita, que tinha um relacionamento com Deus, o profeta, através de Geazi, pergunta a Sunamita, diante da oferta dela, diante de ela ofertar a casa dele, pergunta o que é que ela precisa. Para que, diante de uma resposta, de uma gratidão, pergunta se ela não precisa de alguma coisa. E, ao contrário da viúva, a Sunamita diz que não precisa de nada, né? Aí, veja que interessante. A viúva, ela vai dizer que não tem nada, e se a gente for realmente olhar a história da viúva, a viúva tinha casa, a viúva tinha vizinhos, a viúva tinha 2 filhos, e mesmo assim ela disse que não tinha nada, né? Então, aqui eu só queria fazer uma pausa e dizer para os irmãos que na vida da gente é dessa forma. Às vezes a gente tem a oportunidade de ser tratado por Deus. Por Deus. A gente, às vezes, falta na vida da gente um pouquinho de maturidade para a gente aprender a conviver ou a valorizar o que a gente tem. Muitas das vezes a gente peca em olhar para a vida do vizinho e ver, como aquele ditado secular que diz que a grama do vizinho está sempre verde. Quantas das vezes a gente murmura ao Senhor porque a gente vê a vida do nosso vizinho de uma forma que aparentemente pode estar prosperando e a nossa não. Muitas das vezes a gente passa por um aperreio e olha para a vida do nosso vizinho e cogita, ainda pergunta a Deus, ainda interpela a Deus. Mas Deus, por que eu sou servo teu, faço os teus desígnios, estou na igreja, mas a coisa está apertada aqui, na casa do vizinho, está mais tranquila aos nossos olhos. Não é verdade, irmão? Não acontece isso diariamente, às vezes. A gente tem que ser crente, a gente tem que falar a verdade. Então, o que acontece? Essa viúva, ela fez isso. Ela disse ao profeta que não tinha nada, embora ela tivesse casas, ela tivesse os vizinhos, ela tivesse 2 filhos e ela ainda tivesse Deus. Não é assim? A Bíblia nos diz que o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada, não é verdade? Essa viúva, ela não se deu conta de que ela tinha um Deus por ela, né? Então ela só precisou de Deus naquele momento. A história se resume, não vai mais falar dessa viúva, ela teve o azeite aumentado, Deus supriu como Deus tem feito isso. Deus não é um Deus que resolve problemas só de crente. Isso talvez é uma ideologia de que algumas igrejas colocam. Que se não for crente, Deus... Não, Deus colocou o sol para brilhar para todos, amados. Mas quem tem que ter relacionamento com Deus, quem quer ter relacionamento com Deus, quem quer a graça diária, quem quer Deus na sua casa, aí muda, é diferente. Aí não tem que ser só criatura não, né, irmão Damião? Aí tem que ser filho, tem que entrar dentro da família. Amém? E em comparação a isso, já a Sunamita, amados, ela vai dizer que quando ela é perguntada pelo profeta como é que está a situação dela, ela diz, não, eu faço parte do teu povo. Em outras palavras, ela quer dizer, não, a minha vontade é só te servir e fazer com que o Senhor esteja na minha casa diariamente. E aí o servo lá do profeta, Geazi, ele vai dizer, Senhor, eu sei que a tua serva, a Sunamita, ela não tem filho, porque o marido já é velho, já não tem mais idade. E aí o profeta vai e faz a profecia na vida dela, que ainda no tempo ela vai ter um filho. E aí ela até brinca, profeta, não diga isso não brinca não. Porque já com o marido velho, irmãos, assim como aconteceu lá com a história de Abraão, trazendo para a realidade de hoje, ela quis dizer o seguinte, eu já tenho uma certa idade, não sou mais menina nova, e meu marido já idade avançada. Então, profeta, não brinca com coisa séria não. E como profeta de Deus, assim falou e assim fez, né, irmão? A última palavra sempre é de Deus. E aí a Bíblia diz que a mulher teve um filho, teve um rapaz, e
numa determinada idade, esse menino com uma dor de cabeça vem a morrer, não é assim? Que a história conta. E diz também que com a morte desse rapaz, a Bíblia diz que a sunamita coloca ele na cama que ela deixou lá para o profeta e vai em busca do profeta. Ou seja, eu entendo aqui, eu aprendo que quando a gente está com problemas e com dificuldades, irmãos, a gente não tem que compartilhar com o vizinho, a gente não tem que contar aquele que não resolve o nosso problema. Glória a Deus. A gente tem que procurar, a gente tem que recorrer àquele que resolve os problemas, aquele único, aquele digno, que é digno de resolver todos os problemas. Amém? Então, muitas das vezes isso acontece na vida da gente. Às vezes a gente conta para o vizinho, conta para o patrão, conta para a família e, em último caso, deixa de contar para Deus, né? Às vezes Deus nos colocou a melhor forma de resolver nossos problemas, que é entrar no nosso quarto e orar, mas a gente sempre recorre a todas as pessoas, menos aquele que é de resolver. Então, a sunamita fez isso como uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus através do profeta, foi lá, naturalmente, procurou o profeta de início manda lá o servo coloca lá o bordão, não resolve o problema, para nos mostrar que tem coisas que só Deus na nossa vida mesmo, é Ele que dá a última palavra, e vai lá o profeta Eliseu e faz mais um milagre na vida daquela mulher, e traz de volta a vida do filho dela, e a Bíblia diz que ela pega o filho dela e segue seu caminho. Minha amados, então, assim, que nós venhamos nessa noite nos esquecer que diante dos problemas que já vieram, diante dos problemas que nós temos diariamente, que nós continuamos firme e forte, recorrendo àquele único que é digno, aquele único que pode resolver, aquele único que tem resolvido, né? Deus é o Jeová Rafá, é um Deus que supre, né? Ele é o Jeová Jirê, ele supre, ele cura a nossa vida. Então, meu irmão, não temos como recorrer, nós só temos ele é o caminho, ele é o único caminho, ele é a única saída para que a gente venha resolver problemas. Eu sei que é difícil diante de algumas situações, tem hora que a dúvida bate, é natural, nós somos humanos, né? A Bíblia vai contar que, em alguns momentos, os discípulos, amados, que andavam com ele lá, um deles foi e disse: Senhor, nos ajuda a ter fé. Então é natural, meu querido, que você possa acordar num dia ou outro, né, com um mais esmorecido, um dia ou outro mais duvidoso diante de algumas coisas, mas é assim a vida cristã. É assim a vida cristã. É Ele que nos dá a vitória. Eu, quando falando isso com os irmãos, eu lembro agora que todos os cultos, ao final, qual é o lema que a gente diz com o nosso pastor? Diga ao fraco, eu sou forte. Então nós precisamos dizer todos os dias, diga ao fraco que eu sou forte, porque nós servimos a um Deus que é forte por nós. É um Deus que foi na vida de Abraão e foi forte por ele. É um Deus que foi com Isaac. É um Deus que foi com Jacó. É um Deus que foi com José. Imagine, é um Deus que foi com Davi. E por que esse mesmo Deus que foi ontem é hoje e será muito mais, não pode ser com a gente, irmãos. Então que a gente não venha esquecer nessa noite desse Deus que nós servimos. É um Deus que continua sendo forte por nós. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, um último ponto, amados, a hora avança, é que o profeta, antes de realizar o milagre, ele pede à viúva que ela feche a porta, né, sobre ela e os filhos, né? E isso nos fez trazer à memória justamente essa coisa da gente, muitas das vezes, aqui eu entendo para os dias de hoje, que o profeta disse assim: olha, há milagres na vida da gente que é preciso que fique só com a gente. Por incrível que pareça, há milagres na vida da gente que precise ficar só com você, irmãos. O profeta Eliseu podia ter dito: chama todo mundo, chama a vizinhança toda, que é para ela ver o milagre de Deus. Mas o profeta disse diferente: fecha a porta ali, porque que você vai ver
as maravilhas, você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Então, queridos, eu entendo que tem milagres que Deus quer tratar conosco de forma particular. É por isso que ele permitiu que isso talvez tenha acontecido na sua vida. É por isso que ele tem permitido que seja você que participe desse milagre que vai acontecer na sua vida. É por isso que muitas vezes ele permitiu que Deus pudesse, digamos assim, tirar isso da sua vida. É porque só assim ele sabia, ele sonda o nosso coração, só assim ele sabia que ele podia dessa forma tratar com você. Então tem muitas coisas que naquele momento você não entendia. E hoje Deus está dizendo o porquê que precisou moldar, precisou, como ferro, trazer e modificar, ou como oleiro, derrubar e refazer. É porque ele nos queria na sua presença. Então, doeu um pouquinho, mas era porque Deus queria fazer isso aí. Amém? Então, amados, que nós não venhamos, às vezes, deixar de perguntar ao Senhor por quê e perguntar para quê. Então, às vezes, entender, como na vida dessa sunamita, como na vida dessa viúva, e que nós venhamos escolher a melhor parte, escolher não fazer o que a viúva fez, de escolher o Deus que tudo pode, o Deus que supre, o Deus que sara só por um momento. Que nós venhamos não escolher Deus apenas momentaneamente, né? E fazer como a sunamita, recorrer a Deus independente da situação, trazer Deus para a nossa casa diariamente, amados. E porque, sabe o que é interessante? Quando nós temos um relacionamento com Deus, muitas das vezes a gente nem precisa, quando a gente vai abrir a boca para pedir, o Deus já antecipou. Quando a gente vai abrir para ter o problema, vai fazer como o nosso pastor hoje. Nós já cantamos o hino da vitória, porque a irmã estava falando de algo. Então, Deus já providenciou a cura. Deus já providenciou a cura daquilo que você ainda está reclamando. Deus já está dizendo, cante o hino da vitória. Mas, Senhor, está no tratamento. Cante o hino da vitória. Deus tem nos convidado a cantar o hino da vitória. Amados, é isso que o mundo não entende. A irmã Neide cantou diversas vezes o hino da vitória. Ela não tinha enxergado o dia de hoje, mas nós servimos a um Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele já tinha profetizado na vida da irmã um dia de vitória. Amém, amados? Então, que nós venhamos, como diz o apóstolo Paulo, às vezes nós vamos precisar ser fortes para a gente amparar aqueles mais fracos. Então, na nossa igreja, tem aqueles que falam, mas tem aqueles que guardam em segredo e que nós venhamos ser fortes para aqueles que diariamente precisam na nossa vida. Amém? Então, eu quero agradecer a oportunidade e dizer, amados, que nós venhamos buscar um relacionamento mais e mais, maior e maior com esse Deus que tem feito maravilhas na nossa vida. E assim como o profeta Agu disse, que Deus não nos dê mais, que é para a gente muitas vezes nos esquecer dele. E também não venha dar menos para a gente murmurar, mas que ele venha dar a medida necessária. Que ele venha nos dar o maná diário, como ele fez com o povo do Egito. Que ele venha nos dar o suficiente para que a gente venha diariamente sentindo a necessidade, como a gente necessita de respirar. Que a gente venha sentir a necessidade desse amor de Deus, desse relacionamento com Deus. E assim como a viúva, a gente fazer o inverso, amados. Que não venhamos estar com Deus em momentos de aperreio, e que nós venhamos manter essa chama acesa, Espírito Santo avivado em nós diariamente, num relacionamento com Deus, que é em meio às dificuldades que ele já tinha nos dito, e nós venhamos entender que ele disse assim, mas que nós não ia estarmos sozinhos, né? Nós temos um Deus que está aqui do nosso lado, basta que nós venhamos recorrer a ele. Amém? Então, eu agradeço mais a oportunidade, essa oportunidade, em nome de Jesus. Irmã Miriam.